Olá a todos que estão assistindo esse vídeo. Eu quero contar 3 sonhos que Deus me revelou. E esses sonhos, eles falam da vinda de Jesus. São sonhos que para mim impactou muito na minha vida. E creio que vai impactar na sua vida também. Eu tenho visto que muitos têm sonhado com arrebatamento, com outras revelações. E Deus ele tem me incomodado um pouco nesses dias para estar aqui e contando esses sonhos. O primeiro sonho eu tive em outubro do ano de 2019. Eu estava numa consagração com Deus. Eu tinha feito uma consagração de 21 dias. E dentre esses dias, o Senhor me revelou um sonho. Nesse sonho, eu estava numa cidade e eu lembro que eu sentia que não era o Brasil. Eu moro no Brasil, mas no sonho parecia que eu não estava no Brasil, parecia que eu estava em outro país. Eu sentia no meu íntimo, parecia que era a Rússia. Eu quero relatar aqui que eu nunca estive na Rússia, não conheço a Rússia, nunca saí fora do Brasil. Mas na minha intuição, no sonho, eu estava na Rússia. E eu andava, era um dia de sol, um dia muito bonito, um dia normal. Eu via as pessoas trabalhando, eu via pessoas em cafés, eu via pessoas no mercado. Enfim, era um dia normal e eu andava e eu observava aquela situação. Em um momento do sonho, eu repentinamente eu fui arrebatada. O meu corpo ele foi sugado, como se alguém me sugasse para cima. E eu comecei a subir numa velocidade muito, muito rápida. O meu corpo começou a subir, e ali eu sentia que eu ia chegar em algum lugar. E em espírito, eu comecei a ver que algumas pessoas também estavam subindo junto comigo. Era como se fosse umas 10 pessoas, não dava para contar, mas era pouco aquelas pessoas que estavam subindo. E eu comecei a ir, era tudo muito rápido e eu já estava nas alturas. E quando eu ia chegar em determinado lugar, eu lembro que eu cheguei num planeta. E na minha intuição, novamente, eu entendia que eu estava dentro de um planeta. Eu não sabia dizer que planeta era esse, mas era um planeta. Só que tinha um detalhe naquele planeta. Aquele planeta, ele era totalmente escuro. Não dava para ver nada lá dentro, ele era escuro. E eu ali, alguns segundos eu posso dizer, e eu comecei a sentir que estava se aproximando de mim um ser, mas como aquele planeta era muito escuro, não dava para ver quem era aquela pessoa e eu não vi. Mas veio uma voz. Uma voz, eu posso dizer para quem está assistindo o vídeo que era uma voz maravilhosa, como dá para definir como a voz de um Deus. É isso, era a voz de um Deus. E ele tranquilamente, ele disse uma mensagem assim: logo farão acordo de paz. E quando ele falou aquilo, era como se o sonho tivesse voltado no começo, eu estivesse andando na cidade como se nada tivesse acontecido. Eu voltei em frações de segundo, eu estava na cidade de novo. E a cidade estava tudo normal, as pessoas trabalhando, saindo. E aí eu comecei a refletir naquele sonho, dentro do mesmo sonho. E eu pensava assim, nossa, eu acho que eu estou na Rússia. E na hora que eu mentalizei isso, alguém disse assim, eu ouvi aquela voz de novo e aquela voz disse assim: a revelação que foi dado a você foi na cidade de Kiev. Então eu acordei. Quando eu acordei do sonho, tinha algumas coisas que aconteceram no sonho que
eu fiquei refletindo sobre aquilo, porque assim, a gente ouve falar da Rússia, a gente ouve falar de tantos países, mas eu não lembrava dessa palavra Kiev. Eu tentava pensar o que era isso, Kiev, Kiev, e aí eu coloquei no Google, digitei no Google e apareceu que Kiev é a capital da Ucrânia. Eu falei, nossa, Senhor, Deus, ele é muito sublime, né? Eu não sei qual é a simbologia disso, por que que eu tive essa revelação, por que que Deus me mostrou em espírito ali na Ucrânia, em Kiev, eu não sei, até hoje eu não consigo entender. Por que que Deus ele falou isso comigo? Porque eu achava que era a Rússia, mas a Ucrânia é praticamente do ladinho ali, né? Muito perto. Eu não sei qual é a simbologia, mas eu creio que tem algo de Deus sim. Então, Deus mostrou duas coisas nesse sonho que para mim foi um sonho muito forte, que foi o arrebatamento, que naquele momento estava acontecendo o arrebatamento, estava tudo aparentemente normal, mas de repente as pessoas começaram a ser arrebatadas. E dentro desse mesmo sonho, Deus falou sobre o acordo de paz, que eu acredito que é algo que muito em breve ele está para acontecer. Esse foi um sonho que eu tive. E eu queria relatar aqui um outro sonho que eu tive esse ano agora de 2020. Em certa noite o Senhor falou comigo que queria uma consagração. E eu fiz novamente mais 5 dias de consagração com o Senhor. Para saber o que Ele queria falar comigo, com a minha família. Comecei na segunda-feira, era uma consagração de 5 dias de oração. Passou segunda, terça, e Deus ainda não havia falado nada. Quando foi na quarta-feira, assim que eu estava dormindo, eu senti como se o meu corpo, a minha alma, estivesse saindo e indo para algum lugar. E era como se eu estivesse voando sobre a terra. E eu comecei a sentir que do meu lado tinha um ser divino. Mas novamente eu não conseguia ver a aparência desse ser. Eu não vi o rosto, eu não vi o formato do corpo. Eu não via nada, mas ele ia falando comigo na minha mente. Na minha mente eu ia ouvindo as palavras daquele ser e ele estava do meu lado. Eu comecei a voar por sobre a terra, até quando nós estávamos lá em cima, muito alto, nas nuvens, eu via as nuvens, como se fosse o céu, assim, muito perto. Ele começou a me mostrar o céu. E eu vi o céu como se fosse, assim, muitos fogos. Muitos fogos. Sabe quando a gente tem a festa do Ano Novo e tem aqueles fogos que a gente assiste no Rio de Janeiro, que é muito bonito de se ver? O céu estava assim. Eram milhares e milhares e milhares de fogos. E aquele ser, ele falava assim: olha o céu. Olha como o céu está em festa. E ele dizia assim: o céu já está em festa para receber os meus. E nós continuamos a voar. E ele começou a me mostrar um campo. Era um campo. E nesse campo, a plantação que tinha ali estava totalmente seca. Totalmente seco. Não tinha o que colher porque estava tudo muito seco. E aquele ser, ele falava muito pouco. Ele não falava muito, ele falava em poucas palavras. E ele dizia assim: olha esse campo. Olha a seca. E eu olhava. E depois nós continuamos a voar.
E ele me mostrava uma cidade, aquela cidade estava vazia. Eu só vi uma pessoa andando, não sei qual o significado disso, mas ele mostrava e não tinha ninguém naquela cidade. E aí o meu corpo começou a voltar, a minha alma, o meu espírito, como se tivesse voltando, 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 e até que eu acordei. Esse foi o segundo sonho que eu quero deixar aqui, mas eu tive mais um sonho. E foi agora no começo do mês de julho, comecinho do mês. E esse sonho, de repente, eu comecei a subir. Eu comecei a subir muito rápido, muito rápido, muito rápido. Muito rápido. E no que eu estava subindo, era, para vocês entenderem, a minha subida era como uma subida de foguete. Como uma subida de foguete. E eu subia, 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 subia. E eu já estava nas alturas, eu sabia que eu ia chegar em outro lugar. E Deus falava: falta pouco tempo. E depois, na segunda vez, ele falou: não resta mais tempo. E ele falava: mas como eu já estava subindo, 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 parece que o que estava aqui já não me pertencia mais. Mas ele continuava falando: não dá mais tempo. A gente até tem que se segurar um pouco para não chorar, porque para mim foram revelações muito fortes. Depois a minha irmã também sonhou com arrebatamento. Eu creio que foi uma confirmação de Deus. Deus falando com algumas pessoas que a gente conhece para dar o aviso. Os avisos já foram dados para algumas pessoas do nosso convívio social. E o que eu quero deixar aqui nesse vídeo é falar para você que eu sei que muitas pessoas estão sonhando. Eu tenho visto crianças sonhando com arrebatamento. Muitas pessoas. E eu quero dizer para você que está assistindo, Jesus está voltando. Tudo que nós estamos vivendo hoje, doenças, rumores de guerra, crise financeira, mortes, tudo isso, sinais no céu, na terra, tudo isso é um sinal da vinda de Jesus. Falta pouco tempo. Que nós possamos nos santificar mais, estar atentos aos sinais, porque Jesus está voltando. Que Deus abençoe sua vida e possa revelar também para você sobre a vinda dele, porque ele vai voltar. É isso que eu quero deixar registrado aqui, que a nossa alma é algo muito importante. A gente corre atrás de tantas coisas. A gente estuda tanto, a gente trabalha tanto, a gente se dedica tanto a essa terra, mas às vezes a gente esquece da nossa alma com Deus. A gente acaba esquecendo da nossa eternidade. O mundo hoje tudo tão corrido, a gente não tem mais tempo para falar que vai servir Jesus amanhã. Pode ser que Deus venha hoje para você, pode ser que Deus venha hoje para mim, mas o arrebatamento está muito próximo. Que Deus te abençoe. Hoje é domingo, de quinta para sexta, o Senhor ele me concedeu um sonho e eu anotei
no bloco de notas do celular esse sonho, para que eu pudesse vir relatar e não esquecesse nada do que eu vi nesse sonho. Eu sonhei que eu estava na casa de uma amiga minha e que era um quintal muito grande. Era um quintal, um jardim, né, bem grandão, e que o filho dela ia me levar até o portão para que eu fosse embora. E essa extensão gigante de jardim dela, ele era fechado por cerca viva, arames, e nesses arames nasciam folhas, flores, e aqui onde eu moro a gente chama de cerca viva. E como era uma cerca viva alta, a gente não conseguia ver o que estava do outro lado, do lado de fora. Então, a gente conseguia ouvir muitos homens falando, todos os homens falando ao mesmo tempo, mas a mesma frase, eram frases de ordem. E nós escutamos que esses homens, eles falavam assim: todo mundo com as mãos atrás da cabeça e deitem no chão. E como eu escutava vozes de muitos homens dando essa ordem, eu falei para o filho da minha amiga, eu falei assim: vamos fazer a mesma coisa, ainda que eles não estejam nos vendo, vamos fazer, porque se eles mandaram deitar no chão, alguma coisa vai acontecer. E nós fizemos exatamente a mesma coisa, mas essas pessoas não nos viam, porque a cerca viva não permitiam com que esses homens nos vissem. Então nós deitamos e colocamos a mão atrás da cabeça e houve um barulho muito grande, uma explosão muito, 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 muito grande mesmo. Quando aconteceu essa explosão, eu esperei, como o filho da minha amiga, ele é um rapazinho, tem 10, 11 anos, então eu instruí a ele o que ele ia fazer. Eu falei assim: vamos esperar um pouquinho, fica quieto, vamos esperar, vamos ver para onde que esses homens vão, e aí sim nós vamos nos levantar. Esperamos um pouco, não escutávamos mais barulho, não escutávamos mais vozes alguma, e atravessamos, fomos para o outro lado da cerca viva. Quando nós fomos para o outro lado, tinha muita gente morta, praticamente a cidade toda morta. Foi uma explosão, como que eu posso dizer? Era uma explosão programada no mundo inteiro. No mundo inteiro, aqueles homens, eles estavam amando de alguém, dando essa ordem para que todos colocassem as mãos atrás da cabeça e para que se deitassem. E foi como se fosse uma bomba atômica, algo nesse tipo, só que foi simultâneo essa explosão. E muitas pessoas no mundo inteiro morreram. Conforme nós andávamos pela cidade, eu via muita casa destruída, era muita destruição, era fumaça, era carro. E era um mar de gente morta. A gente tinha que andar desviando, muitas vezes até que pisando praticamente nos corpos, porque era muita gente morta. Era uma quantidade terrível, 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 terrível. E eu queria saber se a loja a qual eu trabalho, se tinha sido explodida também, porque eu só via escombros, só via muita destruição, muita gente morta e muita destruição. Eram pouquíssimas as pessoas as quais que eu via viva. Então nós fomos, eu e o filho da minha amiga, passamos em frente à loja a qual eu trabalhava e não era a fachada da loja que eu trabalhava, mas ela estava em pé. E as outras ao redor estavam todas demolidas, viraram todas pedras. Só que as pouquíssimas casas as quais eu vi que estavam intactas, que estavam inteiras, tinham o desenho de um peixe. E eu falava para o filho da minha amiga, eu falava assim: esse símbolo é o símbolo do cristianismo. Então, poucas casas, poucos comércios que tinham aquele desenho daquele peixe, eu falava que era o símbolo do cristianismo, que ali habitava ou era de propriedade de um cristão. E essas casas, esses comércios, eles não tinham sido demolidos. Estava lá desenhado o peixe, o símbolo de um peixe. Eu lembro que no sonho já não era mais o filho dessa minha amiga, era o filho de uma outra amiga que tem o mesmo nome. E nós fomos para uma rodoviária e quando nós entramos no ônibus, nós tentávamos sair dessa cidade, mas nós não conseguíamos, porque tinha um grupo de pessoas, pareciam africanos, com vestes africanas, com utensílios africanos, e eles faziam danças e não deixavam com que nós saíssemos da cidade.
E nós, por alguns momentos, nós ficávamos admirando aquele povo dançando, aquela cultura diferente, mas nós sabíamos que era um ritual, e era um ritual para o mal, não era algo para o bem. Só que em alguns instantes, se a gente ficasse olhando muito, a gente era meio que hipnotizado por aquilo. E até que desceram alguns homens do ônibus e conseguiram impedir com que essas pessoas ficassem dançando na frente do ônibus para que nós não fôssemos hipnotizados. E nós saímos da cidade e eu lembro que no meu sonho eu entrei num lugar como se fosse um banco, um caixa eletrônico de banco. E eu vi uma amiga minha retirando o dinheiro. Ela retirava o dinheiro e quando eu me virei, como se faltasse uma parede naquela sala que nós estávamos. Em vez de ter 4 paredes, tinham só 3. E eu olhava para o céu, olhava para o horizonte, onde não tinha parede, e eu via um arco-íris. E esse arco-íris ele vinha descendo, descendo, até ficar na reta da onde nós estávamos, daquela salinha que nós estávamos, como se fosse um banco. E quando esse arco-íris veio descendo, ele estava envolto de nuvens. E o arco estava bem certo. Um arco-íris e algumas nuvens. E quando eu vi, eu comecei a chorar, eu me ajoelhei e comecei a falar em mistérios. E eu via um castelo todo de ouro e via uma cidade. Mas esse castelo ele era muito grande, ele era muito bonito, era reluzente, era como se fosse uma luz, mas não uma luz branca, como em alguns sonhos eu já vi um homem revestido de uma luz branca. Era uma luz meio amarelada por causa do reflexo do ouro. E uma voz falava para mim: aquele que não estiver preparado não fará parte da Nova Jerusalém. Eu sei que vai ter pessoas que não acreditam, são pessoas que não vão acreditar, mas assim, eu só estou passando aquilo que o Senhor me permitiu ver, foi algo muito real. Quem está aqui no canal, que me conhece há mais tempo, sabe que eu não sou de brincar com as coisas de Deus. Às vezes eu demoro para vir aqui no canal postar vídeos, porque se eu não sinto algo que o Senhor está falando comigo, se for para eu vir aqui no automático para fazer vídeo, eu prefiro não vir e não fazer. Mas eu precisava compartilhar esse vídeo. E o Senhor, ele, depois desse sonho, o Senhor ele vem ministrando no meu coração o Apocalipse 3:11, que diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Nos dias que nós estamos vivendo momentos, nós estamos vivendo tempos em que o mundo traz atrativos para que nós venhamos nos distrair na nossa caminhada, no nosso foco. E por vezes nós achamos que não tem problema, é só uma coisinha, é só um pouquinho, é inofensivo, e nós estamos sendo hipnotizados por artimanhas do inimigo. A palavra do Senhor fala que o Senhor ele vem sem demora, muito próximo, Jesus está voltando. Nós precisamos guardar o que nós temos para que distração nenhuma venha roubar aquilo que o Senhor tem guardado para as nossas vidas, a nossa coroa. Nós não vivemos mais no tempo de vivermos distraídos com coisas, com pessoas, com situações, para que nós não venhamos perder a nossa coroa. O inimigo, ele não está brincando de ser inimigo. E está destruindo a casa de muitos que se dizem cristãos. É o tempo de nós nos levantarmos com posicionamento de verdadeiros cristãos. Aquele a qual talvez esteja frequentando igreja, talvez diga que é do Senhor, mas que está sendo hipnotizado por coisas que não provêm dos céus, aqueles não farão parte da Nova Jerusalém. É momento de santificarmos, é momento de acordarmos do sono da distração, porque o Senhor muito em breve vai voltar, e nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Deus abençoe, paz seja convosco.